Não há no Brasil, como aliás não há em nenhum lugar, mas no caso especificamente do Brasil, o Brasil não é uma nação onde o Estado tenha um interesse oposto ao do outro, onde o município tem um interesse oposto ao do outro. O Brasil é uma nação com uma classe dominante muito aferrada a seus privilégios, muito atrasada, uma nação onde 1% dos latifundiários detém 45% da propriedade rural, e esse pequeno contingente nacional domina as instituições. Então o problema aqui é de a gente se representar no sistema político, nas instituições, aqueles que são a maioria do povo, os trabalhadores da cidade do campo, os pequenos comerciantes, pequenos produtores, porque hoje o que nós temos é um Congresso dominado por empresário, latifundiário e banqueiro, e não é isso que representa a maioria da nação. É isso que nós queremos mudar. O conflito aqui não é de uma cidade contra a outra, não há nenhum conflito opondo uma parte à outra, mas nós estamos numa democracia burguesa, o senhor deve saber disso. Nós estamos numa democracia burguesa. Uma democracia burguesa tem que ter instituições que minimamente representam uma nação. Numa democracia burguesa, por exemplo, um eleitor vale um voto. No Brasil, não. No Brasil, pela distorção da regra da ditadura, um voto de Rondônia equivale a 11 votos em São Paulo. E aí são distorções como essa que nós queremos que sejam resolvidas, para a partir daí poder destravar uma situação que emperra as mudanças no país, como por exemplo a reforma agrária. É muito vergonhosa a situação do Brasil, né? A gente é a rabeira da rabeira dos países atrasados em termos de distribuição de terra. Eu conheço um pouco a Constituição e o texto dela me parece que desde 1984, depois 88, 98, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26 anos de Constituição. Agora, por exemplo, na Constituição atual, deixa claro que a saúde é um direito do povo, um dever do Estado. Deixa claro que a educação é um direito do povo e um dever do Estado. Agora, em 26 anos, por exemplo, esses dois aspectos das obrigações do Estado não foram cumpridas para a população. Então, será que a gente não precisaria fazer uma mudança total, um plebiscito completo e não apenas político? Porque na verdade, todos os governantes até agora, o PSDB, que ficou no governo 8 anos, o PT que está há 12, o Sarney, todo esse povo até agora sempre tem a caneta na mão e acena para o Congresso. Quem manda sou eu que assino, quem governa esse país é uma caneta. Agora, eu acho assim, a ideia de vocês é excelente, é fruto da manifestação popular, mas também vem a indagação, por que até agora os governantes não cumpriram a Constituição? Qual a sua ótica? Começar por aí. Primeiro que é verdade que tem ações que dependem exclusivamente do Executivo. Mas a maioria das questões tem que passar pelo Congresso. Por exemplo, a Dilma não tem a prerrogativa ela de convocar uma Constituinte, passa pelo Congresso. No que tange ao que passa pelo Executivo, eu sou do Partido dos Trabalhadores, ajudei a eleger os dois governos Lula e o governo Dilma, mas tenho uma crítica. O governo, por exemplo, não precisaria estar seguindo uma política que vem do Fernando Henrique Cardoso, a partir dos acordos assinados com o Fundo Monetário Internacional, que é a questão do superávit fiscal primário. Isso retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação, etc. Mas o grande nó é que aqui nesse país, por conta do sistema político, o presidente ganha, mas na prática não leva. O PT elegeu 3 vezes a presidência e não passa de 17% no Congresso Nacional. É hiperminoria no Congresso Nacional. E aí vem esse malfadado presidencialismo de coalizão, aonde o presidente fica completamente refém do Congresso. Porque ele não tem maioria. O partido que é majoritário no voto presidencial é amplamente minoritário pelas regras.
se resolvesse a distorção, por exemplo, da representação de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Partido dos Trabalhadores teria uma bancada muito maior do que a que tem. Então tem essa distorção e é o primeiro passo que a gente pretende atacar. Projeto máximo é uma constituinte que mude o Brasil, que faça uma reforma de A a Z. Uma constituinte nacional, soberana, que crie, sobretudo, novas instituições desse país. Mas a gente dá os passos conforme a coisa é possível avançar. E se tem uma coisa que abre uma saída política para as mobilizações de junho e julho, que, aliás, foi a proposta da presidente Dilma. A presidente Dilma, em 24 de junho, abriu uma saída política. Quando ela falou do plebiscito pela Constituinte, foi bombardeada. Foi bombardeada por aqueles que de dentro do governo, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o Estadão, Globo, etc., não querem mexer nessas instituições para preservar os privilégios. Mas eu insisto, a reforma política é um primeiro passo. Não é um projeto acabado de nação. O projeto acabado de nação passa por um Congresso que declare o fim do latifúndio nesse país, que declare ensino público e gratuito para todos. Isso é um projeto de nação, coisa que a gente não completou pela nossa inserção subalterna no mercado mundial. Eu tenho assim alguns momentos que, como cidadão, eu aprendi que tudo é feito através da lei. Agora, a lei não pode ser letra morta. E a nossa Constituição, ela se tornou uma Constituição de letras mortas porque, na verdade, ela não é cumprida. Ela vive aí dentro de um marasmo e de uma acomodação plena. A senhora tem toda a razão quando há necessidade dessa revisão. Essa revisão, ela precisa ser feita e hoje me parece que no atual pleito eleitoral, e principalmente com os meios de comunicação muito abertos, muito transparentes, parece que a nossa população está assim acordando. Talvez tudo venha na hora certa, talvez agora que nós estejamos preparados para uma mudança. Então, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: na atual Constituição, o que leva a sua sabedoria a concluir que há uma omissão política? Ou pelo menos na minha ótica eu pergunto se há, seria recolocando, se há ou não uma omissão política do Congresso, Câmara e Senado, do Executivo, do próprio Poder Judiciário em fazer cumprir a atual Constituição, que nos leva para um lado que na verdade contraria, machuca e é um lado muito ruim para o povo. Olha, primeiro eu queria... Pode me corrigir à vontade. Corrigir à vontade. Passar uma visão diferente da tua no que diz respeito ao lugar dos meios de comunicação. Eu não acho que o povo está acordando por causa dos meios de comunicação que são abertos. Me desculpa quando o povo tentou se mobilizar. Só um dado assim, nesse debate feito pela Bandeirantes, eles tiveram pelo Facebook 5 milhões de participantes. Quer dizer, isso nunca aconteceu. Não, veja. Mas fazendo uma parte. Não, tudo bem. O que eu digo é o seguinte, que o papel dos meios de comunicação, hoje no Brasil, as poucas famílias que dominam os grandes meios de comunicação, não é de ajudar o povo a acordar, é ao contrário. Quando o povo toma em mãos fazer alguma coisa, é de manipulação. Em junho a pauta era aumento da tarifa, depois saúde, educação, transporte público. A Rede Globo pautou uma questão que não estava na boca nem na cabeça de nenhum daqueles jovens, que foi a PEC 37. E começou a campanha manipulando, dizendo que aquela... Lembra o objetivo da PEC 37? A PEC 37 era uma PEC que questionava do Ministério Público a fazer investigação. E como nós estamos vivendo num país que hoje o judiciário está tentando substituir o político, está tentando substituir até a Câmara Municipal de São Paulo, o STF anulou uma votação de um projeto do Haddad vitorioso na Câmara Municipal de São Paulo. Então, a reação
era para menos política, mais justiça. Então, então a mídia, na minha opinião, não ajuda a acordar. Eu estou falando da grande mídia, né? Segunda questão, lógico que tem omissão. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo é, por exemplo, o índice de produtividade da terra, que não depende do Congresso Nacional. E que, se ele fosse atualizado, hoje muitas propriedades estariam expropriadas para a reforma agrária. O atual índice é de 1975, foi elaborado pela Unicamp. Imagina o que não mudou a produção, capacidade de produção de 85 para cá. E, no entanto, falta vontade, sim, vontade política para fazer a modificação. Mas aqui, independente de quem seja o presidente, o problema é o seguinte: ele repousa sobre um sistema político que leva ao presidencialismo de coalizão. E é esse sistema político que a gente quer mudar. A cada um a sua responsabilidade. Por exemplo, ele pode confirmar... O Edinaldo, a CUT entregou à presidente Dilma, na atual plenária, na recente plenária que teve, uma pauta de reivindicações. E são reivindicações que dependem do Executivo, então tem a responsabilidade do Executivo. Só que quando a gente fala em sistema político, seja qual for o presidente, é o que ordena a nação, o sistema que ordena a representação. E é nisso que a campanha quer atacar. Quando eu falei meio de comunicação, eu esqueci a Globo, porque a Globo, ela é muito especialista em novela, né? Tem novela às 6, às 7, às 8, às 9, às 10, à meia-noite, só faz novela. E novela, inclusive, com péssimos exemplos daquilo que a família comum brasileira vive. Então, quando eu falei nos meios de comunicação, hoje são as redes sociais, que elas têm uma força muito grande, e cada um a senhora tem um computador, eu tenho meu computador, eu opero, eu sou a pessoa que se comunica. Então, que as redes sociais, pelo modernismo, pela tecnologia, hoje nos colocam numa posição de muita comunicação. Agora, a Rede Globo, eu que gosto de futebol, quer dizer, já pensou assistir jogo meia-noite? Quer dizer, não tem cabimento, quer dizer, não é, entendeu? Não tem, quer dizer, isso daí esse daí é um sacrifício para o povo, quer dizer, do jeito, como vai assistir um jogo das 10 da meia-noite, e precisa trabalhar no dia seguinte. Jogo certo de futebol é 8 da manhã. Inclusive a Câmara de São Paulo aprovou, né, uma legislação, a Câmara da Assembleia, dizendo que os jogos seriam às 19h30 no estado de São Paulo. Isso foi aprovado, mas não foi seguido. Agora, diga-me o seguinte: com relação a este movimento, como é que está sendo a receptividade? Quais são os frutos que a senhora já colheu? Olha, a receptividade está surpreendente. Essa campanha é uma campanha que tem entrada em qualquer tipo de lugar. Eu já fiz atividades do plebiscito em paróquias de igreja, em sindicatos, em movimentos sociais, em terreiro de umbanda, em universidades, em bairros. E quando você explica para a população os objetivos, ela tem uma entrada total. Eu acho que a forma mais concreta de fazer isso seria o Edinaldo, por exemplo, explicar como que está aqui em São Carlos. Porque eu sei que até para as fábricas vão ter as urnas do plebiscito. Acho que ele pode concretizar um pouco essa entrada que a campanha está tendo. Então, dê as explicações. O nosso bom dia, Edinaldo. Bom dia, Antônio Valdo. Bom dia aos ouvintes da DBC. Não só nas fábricas, mas não diferente aí da que a missa coloca em relação à campanha. A campanha que nós estamos fazendo, vamos ter urnas, estamos fazendo a campanha como panfletagem, na Praça do Mercado, nas lojas do comércio da cidade. Fizemos também nas fábricas essa semana toda, já estamos fazendo assembleia, falando com os trabalhadores onde vão ter as urnas, nas empresas que nós vamos ter as urnas, onde vamos passar com urnas itinerantes, aonde nós vamos passar vão ter as urnas fixas.